Olá, meu amigo, olá, minha amiga, professor Marcelo na área, professor de História, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, né? O tema é tempo e história. Então, eu vou apresentar aqui meu slide para vocês, acompanhem e vamos lá. Apresentando a tela. Perfeito. Tempo e história. Bom, a questão sobre o que vem a ser o tempo é uma questão que persegue a humanidade durante milênios, né? O Santo Agostinho, por exemplo, que foi um filósofo da Igreja Católica, ele dizia o seguinte: que é o tempo? Se não me perguntar, eu sei. Se me perguntar, direi que não sei. Isso mostra a dificuldade de você definir, né, o tempo. Bom, aqui nós temos a imagem, uma pintura do pintor espanhol Francisco de Goya, Saturno devorando um filho. Saturno era o deus do tempo, também chamado pelos gregos de Cronos, daí o termo cronologia, né? E aí então mostra ele devorando um de seus filhos. É uma metáfora sobre a situação nossa, né? Porque nós somos devorados pelo tempo. O tempo acaba, né, tomando conta das nossas vidas realmente. E tudo tem o seu tempo, e nós devemos nos adaptar a ele, né? O tempo é aquilo que transforma as sociedades, transforma a nós mesmos. Eu gosto de pensar o tempo como um rio que flui, né? Um rio formado por vários instantes que fluem eternamente. E nós estamos navegando nesse rio do tempo. Há várias concepções, várias ideias do que vem a ser o tempo, e várias formas de experimentar o tempo. Nós vamos falar do tempo mítico, do tempo histórico, do tempo cronológico, né? Nós vamos começar falando do tempo mítico. O tempo mítico é o tempo dos mitos. E o que são mitos? Mitos são narrativas de caráter simbólico que explicam algum aspecto da realidade e sua origem. Foram as primeiras formas de explicações do funcionamento do mundo antes das ciências. Então, o mito não é só uma mentira, né? Quando nós falamos mito, mentira, não. O mito é uma forma de explicar o mundo antes do desenvolvimento científico. Então, os tempos míticos, eles existem de várias formas. Você tem o tempo cíclico, por exemplo. O tempo cíclico é aquele que há um eterno retorno. O tempo, ele é um ciclo, né? Que ele tem início, ele termina e recomeça, tá bom? Como realmente um círculo fechado. Um exemplo clássico é o mito de Sísifo, aquele, aquela figura da mitologia grega que foi condenado a empurrar uma pedra no alto de uma montanha, a pedra rolava e ele tinha que repetir isso eternamente. O tempo linear já é um tempo que aponta para um fim. Um exemplo, né, de tempo linear e mítico é a ideia de um juízo final. Então, alguns exemplos de mito: o mito de Prometeu, aquele titã que roubou o fogo dos deuses, de acordo com a mitologia grega, né? E teve o seu fígado devorado por uma águia. A águia devorava o fígado durante o dia e o fígado se regenerava durante a noite. O mito de Pandora foi considerada a primeira mulher e, na perspectiva dos gregos, né? Uma perspectiva bem machista, é verdade, ela era considerada um castigo dos deuses para os homens que roubaram fogo, né, dos deuses. Olha o Sísifo empurrando a pedra em cima da montanha, né? Num eterno retorno. Atlas segurando o mundo, né? O Atlas era um titã que ele foi condenado pelos deuses também a segurar o globo terrestre. Olha que castigo terrível. Bom, falamos do tempo mítico, vamos falar agora do tempo cronológico. O tempo cronológico, né, de Cronos, né, é o tempo matematicamente dividido por meio de calendários e dos relógios. Então, esse tempo matematicamente dividido, ele está relacionado aos segundos, aos minutos, às horas, dias, meses, anos, décadas, que é um período de 10 anos, séculos, período de 100 anos, e milênios, um período de 1000 anos. Vamos falar um pouquinho dos calendários, né? O nosso calendário atual é o calendário gregoriano, que foi criado pelo Papa Gregório XIII no ano de 1582, ou seja, no século XVI. E a data mais importante para esse calendário
é o ano 1, é o nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Só que antes desse calendário, havia o calendário juliano, que era o calendário dos romanos antigos, né? Que foi criado na época do general Júlio César. Então, alguns meses, eles influenciaram, não é? No nome dos meses que nós conhecemos. Por exemplo, Januários, né? O mês de janeiro, né? Mas Januários vem do quê? Vem do deus Janus, né? O deus Janus era o deus dos inícios, tá bom? Era aquele deus que tinha duas faces, assim, uma olhando para o passado, outra para o futuro. Februários é o mês do deus Febro, deus da morte e também da purificação. Mártios, que era o deus Marte, né? O deus Ares dos gregos, que era o deus da guerra. Abrilis, que vem de Aprilis, né? Que é o mês da germinação das culturas, onde se abre a época das colheitas. Maios, que é do mês de maio, né? Que vem da deusa Maia, que é mãe de Hermes. Június, que vem de Juno, esposa de Júpiter. Aí começa, né? Setembro, que vem do o sétimo mês, né? Aí vem October, que é 8, November, mês 9, né? E December, o mês 10 do calendário juliano, tá bom? Lembrando que o mês Augustus foi inserido depois, tá bom? Esse mês, depois de julho, é a Sextilis. Augustus foi inserido depois por causa do imperador Augusto. Muito bem. Lembrando que o calendário gregoriano, que é o nosso, né? Ele tem por base a história europeia, tá bom? E o nascimento de Cristo. Outros povos têm outros calendários, né? Lembrando que os calendários podem ser solares, lunares ou lunisolares, quando eles respeitam o movimento tanto da Lua quanto do Sol. Aqui nós temos o calendário judaico, que é um calendário lunisolar. O nosso calendário gregoriano, ele é solar. O calendário dos judeus. Os judeus acreditam, por exemplo, né, que o mundo foi criado em 7 de outubro de 3.760 a.C. Olha só. O calendário muçulmano, cujo ano 1 para os muçulmanos seria a Égida, que foi a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, no ano de 622. Esse é o calendário asteca. Cada povo tem o seu calendário. Por quê? Porque controlar a passagem do tempo sempre foi uma necessidade da humanidade. Até por causa da questão das colheitas, na época da semeadura, né, do plantio. E tudo isso foi muito importante a observação dos astros e a divisão do tempo em períodos, tá bom? Calendário asteca, cujo centro é o Sol, sedento por sangue, né? Daí os sacrifícios humanos. O calendário chinês também, que tem vários animais aí. Você pode, inclusive, descobrir qual que é o seu signo no horóscopo chinês. Aqui nós temos um calendário feito, né, por um indígena da região do Alto Xingu, né, mostrando as estações, né, do ano. Só que para eles, as estações estão relacionadas, por exemplo, à época de plantio do milho, de colheita da melancia, né, de plantio da mandioca, enfim. Estão relacionadas as estações àquilo que eles fazem cotidianamente. Curiosidades, dias da semana. Os dias da semana também, eles têm uma relação muito interessante, né? Bom, vamos pensar nos nossos dias da semana. Os nomes da segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, isso está relacionado à questão da Páscoa, né? A Páscoa cristã, diga-se de passagem, né? Por quê? Porque o domingo de Páscoa, ele é chamado, né, de feria prima, em latim, né, feria prima, ou seja, o primeiro feriado, tá bom? Os cristãos tinham o costume de celebrar a Páscoa, né, e começava no domingo e passava a semana inteira celebrando, né, um feriado enorme de uma semana. Então, o domingo seria o primeiro dia da semana, feria prima. Depois vinha a feria segunda, que deu origem à segunda-feira. A feria terça, a feria quarta, a feria quinta, a feria sexta, né? E depois vinha o sábado, né?
O sábado, é bom lembrar que para os judeus ou hebreus era chamado de sabá, que era o dia, né, de orações, tá bom? Muito bem. Na Roma Antiga, por exemplo, o domingo era o dia do sol, a segunda era dia da lua, terça dia de Marte, o deus da guerra, quarta dia de Mercúrio, o deus do comércio, quinta dia de Júpiter, né, o deus dos deuses, mais importante do Olimpo, sexta-feira dia de Vênus, a deusa do amor, que é chamada pelos gregos de Afrodite, e sábado dia de Saturno, também chamado de Cronos. Em espanhol é muito interessante, né? Em espanhol, os dias da semana mantiveram basicamente a sua denominação latina, né? Domingo, Dominicus, dia do Senhor. Segunda, Lunes, ou Lunai, dia da Lua. Terça, Martes, dia de Marte. Quarta, Miércoles, ou Mercury, dia de Mercúrio. Quinta, Jueves, ou Joves, dia de Júpiter. Sexta, Viernes, Veneres, dia de Vênus. E o sábado, Sábatum, que é o dia do descanso, o dia de Saturno. Em inglês, né? Em inglês já tem algumas coisas diferentes aí, né? Domingo, por exemplo, é chamado de Sunday, o dia do sol. Segunda, Monday, dia da lua. Terça, Tuesday. Tuesday é o dia de Tyr. Então, aí na mitologia nórdica, né? O Tyr é o deus da guerra. Na quarta, você tem o Wednesday, que era o dia de Odin, Wotan ou Odin. Odin, né, um grande deus aí da mitologia nórdica, pai de Thor, né? E por falar em Thor, na quinta-feira é o dia de Thursday, ou seja, dia de Thor. Sexta, Friday, dia de Frigga. Sábado, Saturday, dia de Saturno. Olha que legal. Bom, além dos calendários, a humanidade também inventou relógios os mais variados para marcar a passagem do tempo. O mais famoso deles é o gnomon, né? O mais antigo, melhor dizendo. Franca tem um gnomo muito famoso, que feito pelo sábio Frei Germano de Annecy, no final do século XIX, né? O gnomo é esse relógio de sol, onde a sombra projeta, né? Mostrando justamente a hora. Nós temos também a ampulheta, que é o relógio de areia, a clepsídra, que é o relógio de água, o relógio mecânico. Lembrando que o relógio mecânico ele foi inventado no século XIV na Europa, não é? Mas lembrando também que os chineses tinham versões muito mais antigas desses relógios, né, mecânicos, tá? Eu estou falando inventado para os europeus, né? É importante pensar que muitas das coisas que nós conhecemos já foram inventadas muito antes pelos chineses. Não só os relógios, a pólvora, o papel, os óculos, né, e tantas outras coisas mais, tá bom? Mas na Europa, o relógio ele foi inventado no século XIV, relógio mecânico. Hoje nós temos relógios digitais que surgiram aí na década de 60, hoje temos relógios modernos como o smartwatch, assim por diante, né? Temos também o relógio atômico, que é o relógio mais preciso do mundo. Ele é baseado em energia nuclear. Antes e depois de Cristo. A história cronológica, ela se baseia no nascimento de Cristo. É importante que você saiba o seguinte, que depois de Cristo, as datas são chamadas de DC, ou seja, depois de Cristo, e são contadas de forma crescente, do menor para o maior. 1, 2, 3, 4 em diante. Antes de Cristo, o AC, as datas são contadas de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor, até chegar ao ano 1. Então é muito comum você dizer, por exemplo, que uma pessoa antes de Cristo nasceu no ano 100 e morreu no ano 50, porque se conta ao contrário as datas antes de Cristo, né, de forma decrescente, tá bom? Muito bem. E por que o nascimento de Cristo é chamado de o ano 1? Porque quando o Papa Gregório desenvolveu o seu calendário, ele se baseou na numeração romana. E na numeração romana não tinha o zero. Então não havia possibilidade de haver no ano 0. Uma outra questão importante é como é que você sabe a qual ano pertence os séculos. Nós sabemos que o século é um período de 100 anos, não é? Então, por exemplo, o século I vai do ano 1 até o ano 100. Né? O século II do ano 101 até 200 e assim por diante. Então, nós temos umas regras básicas aí, né? Como é que você converte os anos em séculos? Você pega, por exemplo, se o ano terminar com 2 zeros, né? Você tampa os 2 últimos números que o século aparece, por exemplo, aqui.
2100. 2100, você ignora os 2 zeros, pertence ao século 21. Só que aí você tem que escrever 21 em números romanos. O ano 2000 termina com 2 zeros, você ignora os 2, é século 20. E quando não terminar com 2 zeros? Você ignora os 2 últimos números e soma 1. 1492, por exemplo, ó, 14 mais 1, 15, então pertence ao século 15. 2003, você ignora os 2, 20 mais 1, 21, pertence ao século 21. E assim por diante. Quando o número tiver apenas um ou dois algarismos, ele pertence ao século 1, tá bom? Então, essas são as regras básicas para você converter os anos em séculos. A linha do tempo da história. A história cronológica, pessoal, né, ela é baseada, então, no nascimento de Cristo, né? Eu já falei para vocês a nossa linha do tempo, as datas antes de Cristo contadas de forma decrescente e depois de Cristo de forma crescente. Muito bem. Então, quais são os períodos da história? Nós temos a pré-história, que foi antes da invenção da escrita, em 3.500 anos antes de Cristo, lá na Suméria. Tá? A pré-história, ela vai desde o surgimento do primeiro ancestral do ser humano a produzir ferramentas, que foi o Homo habilis, até a data da invenção da escrita na Suméria, em 3.500 a.C. A Idade Antiga vai de 3.500 até 476 depois de Cristo, que foi a queda do Império Romano do Ocidente. Tá bom? Na Idade Antiga nós estudamos aí o Egito, a Mesopotâmia, a Grécia, Roma, né? Depois vem a Idade Média. A Idade Média vai de 476, que é a queda do Império Romano do Ocidente, a 1453, que foi a tomada de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Esse período foi chamado de Idade Média. Foi a época das grandes catedrais, dos cavaleiros medievais, dos castelos, né? Toda aquela imagem que nós temos aí da Idade Média. A partir da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, nós temos a Idade Moderna, que foi a época das grandes navegações, da chegada, perdão, dos portugueses ao território que hoje corresponde ao Brasil, né? E após a Revolução Francesa, nós temos a Idade Contemporânea, que é a nossa época atual. Bom, nós temos o tempo também histórico, né? Além do tempo mítico, o tempo cronológico, o tempo histórico. O tempo histórico também é chamado de tempo processual. É o tempo dos processos históricos, onde as coisas da história acontecem. E elas não acontecem num ritmo matemático, né? Elas têm um tempo para acontecer e os seus desdobramentos são muitas vezes imprevisíveis, né? Tá bom? Então, o tempo histórico, estamos sempre preocupados com as mudanças e permanências em relação ao passado, né? Porque existem coisas que mudam na história, mas outras que não mudam tanto. Um exemplo, né? Aqui nós temos a imagem do sujeito com um telefone celular do lado de um orelhão. Os orelhões são peças raras hoje em dia, né? É possível encontrá-los, mas muitos já foram substituídos pelo telefone portátil, telefone celular. Alguns exemplos de coisas que mudam, né? A tecnologia muda bastante, ó. Nós temos uma máquina de escrever aqui, e aqui embaixo nós temos o notebook, né? Em compensação, algumas brincadeiras permanecem, né? Percebo que a história lida com essas coisas que mudam e as coisas que não mudam, ou que mudam mais devagar, tá bom? As crianças brincando de cela, pessoal. Isso aqui é um quadro, né, de um pensador chamado Peter Bruegel, né, de um pintor, melhor dizendo, tá? Podem ignorar o microfone, o telefone, perdão, porque é complicado, né? Não tem como controlar. Então, aqui, essa pintura, ela é, né, deixa eu passar aqui para frente, ela é do século XVI, olha. Jogos infantis, olha que pintura maravilhosa, né? E aqui, você tem as crianças brincando de cela e outras brincando de cela também, né? Só que uma foto já mais recente. Pois bem, jogos infantis, olha que coisa bacana, né? Aqui, crianças com aquela brincadeira da argola, né? De você pegar uma roda e ficar empurrando com um pauzinho, né? Tem crianças brincando, agora não me vem à mente, aquele jogo do saquinho que você joga e tem que pegar o que está no chão, olha que interessante. Então, são vários jogos aí que permanecem, né? Também. Então, a história lida com isso. Um historiador muito interessante, chamado Fernand Braudel, lá da França, né? Ele criou uma noção de que o tempo histórico ele tem 3 durações diferentes.
Então, você tem um tempo de curta duração, que é o tempo dos eventos. Por exemplo, uma revolução que aconteceu, uma tomada do poder num país, né? Como aconteceu recentemente aí em Mianmar, né? O tempo médio, a média duração, que ele chamou de conjuntura, por exemplo, duração de um governo, uma breve crise econômica, né? Conjuntural. E um tempo de longa duração, ou também chamado de tempo estrutural, que é o caso da cultura, das mentalidades, de uma forma de você pensar, né? A cultura é uma estrutura, bom? Então, essas três durações, né, compunham o tempo histórico, segundo Fernand Braudel. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar aqui a minha apresentação e estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Abraço e contem comigo.